Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí segue o 29 e 30 dizendo aqueles que de antemão conheceu, de antemão predestinou, de antemão chamou, de antemão justificou e de antemão glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção disso que eu estava pensando é que, às vezes, a gente... esse versículo é usado para dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem, então tudo vai dar certo para mim. Não, não é isso que está dizendo. Não está dizendo que todas as coisas que eu empreender vão dar certo. Está dizendo que tudo que acontece comigo vai cooperar para o meu bem nessas duas condições. Se eu amo a Deus, porque se eu não amo a Deus, eu vou caminhar fora dos caminhos do Senhor. Jesus vai dizer o que é amar a Deus. É obedecer os seus mandamentos. Então a pessoa diz, mas eu amo a Deus, eu acho Deus muito legal, mas eu não sigo o padrão que Deus me orienta. Jesus vai dizer que não ama. Se eu não amo o meu irmão, o apóstolo João vai dizer que também não ama, né? Se a gente não ama a Deus. Então, assim, primeiro, a primeira condição para que as coisas cooperem para o nosso bem é amar a Deus. E segundo, o seu propósito. E aí que vem assim uma palavra muito séria em Isaías, que vai dizer assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é distante da terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. A gente tem que ver assim, coopera para o bem não dentro de algo que eu imaginei, coopera para o bem não dentro de algo que eu estou esperando, mas coopera para o bem dentro de um propósito de Deus na minha vida. E Deus é bom, e o propósito de Deus para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, assim, existem essas duas condições que a gente precisa entender nisso. Que a bondade de Deus, a fidelidade de Deus às suas promessas não anula, e esse é o principal momento do que a gente vai falar da oração, não anula a soberania de Deus. Deus continua soberano. É porque hoje em dia, não dentro dos cristãos reformados e neo-reformados, mas existem em alguns lugares as pessoas meio que supondo que podem determinar alguma coisa fora do propósito de Deus, que podem ordenar a Deus, podem determinar coisas para Deus, como se o fato de Deus ser fiel à sua promessa, e ele é fiel e cumpre, mas o fato dele ser fiel às suas promessas anulasse a soberania dele. Vocês querem ver uma coisa? Quem é que falou para nós, quem é que ensinou para nós que tudo aquilo que a gente pediu ao Pai, Ele nos dá? Não foi o próprio Senhor Jesus? Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou isso. No entanto, Ele estava no Getsemane e disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para o Pai. Ele que nos ensinou que tudo que a gente pedir, o Pai vai conceder. E Ele pediu para o Pai, afasta de mim esse cálice. E o Pai não afastou. E o Pai não afastou. Por quê? Porque o propósito de Deus era maior. Agora, se Jesus não tivesse bebido o cálice que o Pai estava entregando nas mãos dele, se ele não fosse entregue nas mãos dos pecadores, crucificado, ele não teria ressuscitado, vencido a morte e se tornado nome sobre todo o nome. Então, cooperou para o bem dele. Mesmo Deus dizendo não, ainda assim, o não de Deus para Jesus cooperou para o bem de Jesus. Ele se tornou o vencedor da morte, o único. Se ele não tivesse morrido, ele não teria se tornado o vencedor da morte. Então é isso que a gente tem que entender sobre a questão de todas as coisas cooperam para o bem. Isso eu estava conversando com a minha esposa, estava conversando com a pastora Keila, de às vezes assim, a gente está orando por uma pessoa que está enferma, e isso aconteceu mesmo. Né? A minha mãe estava enferma, tinha um pastor muito amigo nosso, o pastor Silvio. O
pastor aqui metodista, um missionário aqui que foi, digamos assim, o culpado de a gente ter parado no ministério pastoral, porque ele foi nosso mentor. E ele que nos encaminhou para o ministério pastoral. E de repente, do nada, ele ficou muito doente, mas assim, num estalar de dedos. E veio a falecer. Apesar de toda a oração que a gente fez pedindo, apesar sabe? E logo em seguida também a minha mãe, a gente orando. Deus tinha dado a ela 8 anos a mais, mas a vida dela estava terminando e a gente pedia para Deus dar mais, né? E a gente continuou orando, mas a minha mãe já tinha dito, né, que ela sentia que Deus estava chamando ela e tal, mas a gente não queria aceitar, a gente queria... Ela estava preparada para partir, mas nós não estávamos. E a gente ficou brigando com Deus, né? Mas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e vivem segundo o seu propósito. Tanto o pastor Silvio quanto a minha mãe eram pessoas que amavam a Deus, que viviam buscando o propósito. E depois que aconteceu o falecimento do pastor Silvio, e logo em seguida, depois que aconteceu o falecimento da minha mãe, a gente começou a ver tantas coisas que teriam entristecido grandemente o coração dos dois, sabe? Porque eram pessoas, eles nem se conheciam, mas que tinham pensamentos parecidos, e que a gente começou a dizer assim, olha, Deus recolheu os amigos dele e preservou eles dessa decepção. Deus preservou os amigos dele dessa decepção. E outras coisas assim acontecem. Às vezes, eu muitas vezes na minha vida, eu pedi uma determinada coisa, e a resposta, minha mãe dizia, não, mas não é que Deus não está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Ele disse, não. Uma das coisas que eu pedia antes de conhecer a pastora Keila, antes eu queria uma esposa para mim, né? Eu queria uma companhia para a minha vida. E eu pedia, e eu pensava, será que é essa, será que é aquela? E Deus, com clareza, dizia não. E ainda bem que eu aceitei o não, porque senão eu não teria conhecido a Keila, né? E é a Keila que Deus estava preparando para mim. Então, assim, o meu pensamento estava aqui embaixo, mas Deus tinha preparado para mim algo muito maior, algo muito melhor, porque os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E assim, e vamos supor que Deus quisesse que eu fosse solteiro, que eu, né? Amém? Né? Seria também maior. Só que a gente tem que entender isso. Quando a gente está orando, a gente ora e pede. Mas orando e pedindo, a gente tem a certeza de que o melhor que pode acontecer é a vontade de Deus se cumprir. Seja que essa vontade não seja exatamente aquilo que a gente espera, mas seja a vontade que seja da vontade de Deus, que no momento pode parecer estranho, no momento pode parecer difícil, no momento é a vontade de Deus se cumprir. Seja que essa vontade não seja exatamente aquilo que a gente espera, mas seja a vontade que seja da vontade de Deus, que no momento pode parecer estranho, no momento pode parecer difícil, no momento a vontade de Deus, como foi para Jesus, pode parecer doloroso, pode parecer angustiante a ponto de ele chorar sangue diante da vontade de Deus que estava prestes a se cumprir. Mas isso também contribui para o bem, não porque nós mereçamos, mas porque Deus é fiel e Ele nos ama e Ele disse que seria para o bem. Então, assim, a nossa função como filhos de Deus é fazer o que Jesus fez, é apresentar diante de Deus aquilo que a gente pede, né? Que é aquilo que a gente precisa. Senhor, cura. Senhor, e Ele tem poder para curar. Senhor, restaura, e Ele tem poder para restaurar. Senhor, concede, e Ele tem todo o poder para conceder. Mas que a gente tenha plena consciência de sempre no final de cada oração dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade, porque a vontade dEle é melhor do que a nossa. E aí sim, todas as coisas cooperam para o bem. Porque se a gente coloca a vontade de Deus acima da nossa, é um gesto de amor, é um gesto de buscar viver o propósito de Deus. E aí sim, quando a gente ama a Deus e vive segundo o seu propósito, aí sim, todas as coisas contribuem, mesmo que no momento a gente não entenda. Então, confiadamente apresentamos diante do Senhor aquilo que a gente precisa. Confiadamente apresentamos diante do Senhor
os nossos pedidos de oração, na certeza que Ele vai acolher e vai nos responder, não necessariamente como a gente espera, mas da maneira verdadeira, fiel, perfeita, de acordo com os propósitos, acima do nosso pensamento, acima dos nossos caminhos. Ele vai dar a resposta que a gente precisa, mesmo que essa resposta não seja entendida num primeiro momento. Eu não sei, eu precisava compartilhar essa palavra com vocês, para que a gente lembre, né? A nossa função é pedir, e Deus se agrada quando a gente pede, mas a gente não pode, constranger Deus, a gente não pode determinar coisas para Deus, a gente não deve tentar chantagear Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem. Quando Deus nos diz sim, é porque Ele está nos abençoando com esse sim. Mas quando Deus nos diz não, Ele também está abençoando dentro de um propósito que a gente não consegue entender. Talvez alguns dos propósitos a gente só vai entender quando não estiver mais nesse plano, quando a gente já tiver sido transformado, é que a gente vai entender, porque nesse dia não haverá dúvidas. Talvez a gente passe... o próprio Abraão não entendeu, e talvez agora ele entenda, com toda certeza agora ele entenda. Moisés não entendeu como é que ele não chegou na Terra Prometida, né? Mas agora ele sabe. Tinha um propósito para ele não chegar na Terra Prometida. Tinha um propósito para que Jesus não se livrasse do tormento que ele estava prestes a acontecer. O não de Deus tem um propósito tão grandioso, tão benigno, tão abençoador, tão libertário quanto ao sim. Mas só quem verdadeiramente ama e confia consegue entender o não como uma resposta amorosa de Deus. Nós esperamos o sim. Nós pedimos a Deus esperando o sim. E confiando que Ele é poderoso para dar o sim. Mas também confiando que Ele vai dar esse sim, se esse sim seguir a um propósito que vai beneficiar, que vai abençoar de fato. E tomando cuidado. Eu já estava terminando quando me veio essa palavra aqui. Em Romanos fala que as pessoas ficavam pedindo tanto uma coisa ruim, que Deus meio que disse assim, então já que vocês querem tanto, então toma. Né? Podem fazer. Que foi o caso da imoralidade sexual. Quando entrou a imoralidade sexual, as pessoas ficavam tanto reclamando de Deus que não podia, que Deus disse, então querem, façam. E o resultado foi uma grande maldição que desceu. Não foi vontade de Deus, aquela maldição. Mas as pessoas tanto insistiram, que Deus acabou permitindo. Que a gente não constranja Deus a dar aquilo que Ele não quer nos dar. Que a gente peça ao Senhor que Ele nos dê aquilo que Ele realmente quer nos dar e que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Que nós possamos alinhar a nossa oração ao propósito de Deus. E aí sim, tudo aquilo que acontecer depois disso vai contribuir para o nosso bem e para o bem das pessoas que a gente ama. Amém? Amém. Alguém gostaria de comentar essa palavra?